Espírito porque o Espírito está nele. Se vocês lembram lá em Romanos 8, quando fala se, que é uma condição, se o Espírito Santo de Deus de fato habita dentro de vocês, o mesmo Espírito, se esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de vocês, então você se inclina para as coisas do Espírito, então você discerne as coisas do Espírito. Mas se você anda segundo a carne, se você se inclina para as coisas da carne, você vai andar segundo a carne e vai gerar o fruto da carne, e você não irá discernir as coisas do Espírito, porque você anda na terra. Então as coisas espirituais, o mundo espiritual, ele é somente discernido, entendido, e eles têm a revelação quando andam em espírito. Então, se para Jesus era importante orar, buscar ao Pai em espírito e em verdade, imagine para mim e para você o exemplo que Ele nos deu em relação à oração. Então a oração é um lugar de comunhão, um lugar secreto, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E se existem verdadeiros adoradores, existem falsos adoradores, que não adoram em espírito e em verdade. E Deus se adora somente em espírito e não na carne. O diabo tenta fazer a igreja acreditar que a nossa luta não é no espírito, mas sim na carne. Efésios 6 diz: a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Aonde? Nas regiões celestiais, e não na terra. Mas o diabo, ele tenta nos fazer acreditar que a nossa luta sim é na carne. Então você vai lutar as coisas na carne e vai andar na carne. Você não vai conseguir se aproximar de Deus. Você vai orar, mas você vai orar na carne, porque oração é falar com Deus, revelação é quando Deus fala conosco. Como a gente tem ensinado, você pode passar 5 horas em oração orando, mas não orando a Deus em espírito, mas orando a Deus na carne. Fala, mas o Deus está distante. O Deus que você criou na sua mente não é o Deus da Bíblia. Porque muitas pessoas, eu posso criar muitos deuses daqui da Bíblia e falar para vocês. Da Bíblia eu consigo tirar muitos deuses. E se você não andar no Espírito, você vai crer que de fato tem que adorar a outros deuses. Deus da carne, Deus do dinheiro, Deus do sexo, Deus, enfim. Você vai lá na Índia, eles adoram até uma pedrinha. Então, o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais. E o homem natural, ele anda tanto na terra, ele tenta agradar a Deus e não consegue. E ele pensa que ele não precisa orar. Não precisa orar, imagina jejuar. Não precisa ler a Bíblia. A gente sempre fala dos tradicionais e dos pentecostais. O reino de Deus não é nenhum nem de outro. Eles falam e afirmam: o reino de Deus pertence aos filhos, não é do tradicional e nem do pentecostal. Quando eles entenderem que nós somos filhos, nós temos o direito de sentarmos na mesa do Pai e cearmos com Ele, em espírito e em verdade. Porque o reino de Deus, ele não vem com aparência. Talvez a gente quer ver o extraordinário acontecendo, mas na maioria das vezes Deus opera no simples, e você não percebe, porque você só pensa nas coisas do mundo, da terra. Os teus olhos não estão voltados para tudo aquilo que é eterno, mas o que é passageiro, o que é momentâneo, onde a traça corrói e o ladrão rouba, porque os teus olhos estão voltados para a terra, para as coisas deste mundo.
Mas como Paulo afirma, quando ele lê lá na 2 Coríntios, ele fala que por mais que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. Em nós opera a morte, mas em vocês a vida. Por que ele disse aquilo? Porque ele anda no Espírito. E a gente viu em Gálatas 1 que o apóstolo Paulo ele foi mais fundo no Espírito, porque ele buscou se relacionar e conhecer o Espírito, e não saber sobre o Espírito. Sobre o Espírito Santo, as religiões conhecem. Como eu citei aqui, na maior seita, encontro de satanistas do Brasil, que é lá em Brasília, você entra no site dos caras, meu, os caras citam o Espírito Santo para você, até melhor que você ainda. Os caras creem que o Espírito Santo é um poder, que é uma influência, mas eles não têm a revelação que o Espírito Santo é uma pessoa, que é o Espírito de Jesus, que habita em nós. Então, quando nós começarmos a compreender isso, Deus tira a nossa vista e nos dá uma visão de eternidade, porque nós fomos chamados não como homens naturais, mas como homens e mulheres espirituais. Para Deus não tem dissensão e separação, isso aqui é secular, isso aqui é espiritual. Não, tudo na sua vida tem que ser espiritual. Você não pode separar o secular do espiritual. Tudo na sua vida tem que ser espiritual. Meu trabalho é secular, mas quando eu estou na igreja é espiritual. Não, o teu trabalho é espiritual. Abre comigo em Êxodos 31. Volta lá na Bíblia, depois de Gênesis. Se alguém tiver sede, aí levanta a mão aí, que a Tamires e o Cuba estão ali, ele pode nos servir. Não tem problema nenhum tomar água, tomar um café durante o culto, tá, gente? Na igreja primitiva eles comiam juntos e conversavam da palavra juntos, não tem problema. No sul do Brasil os caras tomam chimarrão. Maravilha, né? É certo. Na Bahia desceu acarajé. Tapioca. Amém. Estou meio rouco hoje, tá, gente? Desculpa. Versículo 1, capítulo 31 de Êxodo, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vê, eu chamei por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e em lavramento de pedras para engastar, e em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de obra artesanal. Bezalel foi o primeiro homem na Bíblia a ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele traz e dá habilidades aos homens, e o enche com habilidades, o enche com sabedoria. Bezalel, o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo na Bíblia. Isso é maravilhoso. E ele dá inteligência, habilidade, conhecimento em toda a obra. Tudo o que você precisa para o reino de Deus está dentro de você. Porque o Espírito Santo ele dá, ele derrama, não somente para nós buscarmos santidade, mas ele nos dá habilidade, inteligência, conhecimento e sabedoria. Mas você pode pensar: poxa, mas não busca no Espírito. Apóstolo Paulo nos ensina: buscar os dons espirituais, sabedoria, de cura. Senhor, me dá, eu quero. Os caras, os tradicionais estão rejeitando, mas me dá esse negócio aqui que é meu, eu quero isso daí. E os pentecostais estão abusando dos dons espirituais, porque eles não têm sabedoria, e os tradicionais têm sabedoria. Então, Senhor, me dá a sabedoria também, eu quero a inteligência,
Eu quero conhecimento, eu quero ser usado para a obra que o Senhor tem preparado para nós. Espírito de sabedoria, espírito de poder, o Espírito de Deus. Porque eu já não sou mais um homem natural, eu sou um homem espiritual. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Espírito vive em mim. E o trabalho é importante porque Jesus não chamou ninguém que estava sem fazer algo. Todos estavam trabalhando. Todos estavam executando alguma coisa. E Jesus chamou todos aqueles que não estavam simplesmente deitados em berço esplêndido, tomando um café, pleno 3 horas da tarde, está tudo certo, tudo maravilhoso, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, não preciso orar, Deus já deu tudo mesmo, para que eu tenho que buscar isso? Jesus já pagou o preço, como muitos falam, né? Então eu vou pagar o preço do quê? Jesus já fez tudo, então eu não preciso fazer mais nada. Então Deus nos chama para o trabalho mesmo, colocar a mão no arado. Mas se você não colocar a mão no arado, você está cuidando das coisas deste mundo, você é um homem natural. Jesus mesmo disse que se olhar para colocar, aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás, não é digno de ser chamado meu discípulo, porque anda nas coisas naturais do mundo. Não se inclina para as coisas do Espírito. E o homem natural, ele pensa que está tudo certo, tudo maravilhoso, que ele está salvo. Uma vez salvo, sempre será salvo, como diz os ultras calvinistas, não é? Estou salvo, beleza. É uma visão aqui até mesmo judaica, dos ortodoxos. Nós somos os remanescentes de Israel, e eles enchem o peito para dizer, nós somos os escolhidos. Sim, de fato, mas não. Como uma vez na faculdade, uma menina queria bater o pé comigo dizendo, não, os judeus são salvos, então eles, cara, podem pecar, mesmo assim eles são salvos. Eu falei, quem te ensinou isso? O meu pastor. Então liga agora para o teu pastor, porque essa palavra, esse Deus que te ensinou para você, eu não conheço. E ela ligou, pastor, não é verdade que os judeus são salvos? Aí, quem te ensinou isso? Ué, você, pastor. Não, não te ensinei nada disso não, você está confusa, porque ela andava nas coisas deste mundo, ela não discerniu o mundo espiritual, não conheceu a Jesus, o Espírito Santo. Ela sabia sobre o Espírito, ela tinha uma leve impressão, mas ela não conheceu o Espírito. Ela sabia sobre o Espírito. Diferente. É muita informação para pouca revelação. Você não foi chamado para ser um homem de informação. Você foi chamado para ser um homem de revelação. Porque a revelação que o Espírito traz diz quem Jesus é. E os homens crucificaram a Jesus porque eles não conheciam a Jesus. E o diabo, ele sabe disso. Então por isso que Jesus fala, sejam mais prudentes do que o mundo, porque você pode vencer no mundo, com sua faculdade, com seu trabalho, ganhar seu dinheiro, mas vencer o mundo é só para os homens e mulheres espirituais. O homem natural, ele vence no mundo, mas o homem espiritual, ele vence o mundo e o pecado e a morte. Onde está morto o seu aguilhão? No abrir e fechar dos olhos, as trombetas soarão. Onde está morto o seu aguilhão? Isso é a esperança da glória.
Nossa igreja, esta geração foi chamada para soar a trombeta da volta de Jesus. Arrependam-se, porque o Rei da Glória está vindo. Está muito mais próximo do que você possa imaginar. O próprio apóstolo Paulo disse: virão tempos difíceis, que muitos não suportarão a sã doutrina. Eles darão ouvidos a fábulas de homens, a pensamentos de homens, serão enganados, ludibriados, cheios de informação, mas nenhuma revelação. Virão tempos difíceis. Porém, vocês que andam no Espírito permanecerão firmes, constantes, até a minha volta. Porque não importa como você começa no ministério, mas sim como você vai terminar ele. Porque eu já vi muitos começarem bem no ministério e terminarem mal. Como também já vi muitos começarem mal e terminarem bem, porque o arrependimento fez separação. Charles Spurgeon fala uma frase fantástica, que quando o homem e a mulher está casado com o pecado, somente o arrependimento para anunciar o divórcio. Faz sentido? Então essa geração, esta igreja, soará a voz como uma voz profética para anunciar a segunda volta do Messias. Assim como foi com Noé. O povo estava casando, comprando e vendendo, se divertindo. Tá tudo lindo, maravilhoso. Deus criou o céu, a terra, o mar, tudo que ele habita, assim. Mas ele nos deu a terra para nos deleitarmos. Então estamos deleitando, frutificando. Mas aí Noé falou assim: arrependam-se, porque o dia do juízo do Senhor virá. O que aconteceu? Deus falou: Noé, pega toda a tua família, construa a arca, e pega 2 casais de animais e coloca todos dentro da arca, porque virá o dilúvio sobre este lugar. E o que aconteceu? Veio o dilúvio. Porém, o homem sempre foi propenso a praticar o mal. Ele sempre foi inclinado a fazer o mal, porque dentro do coração dele, por causa do pecado, ele sempre foi inclinado a fazer o mal. Apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque eu ando na carne, eu não ando no Espírito. Porque eu fico lutando contra a minha carne, guerreando ali, eu nunca consigo vencer, por isso que eu pratico o pecado. Mas eu quero ser liberto, Senhor. Não, mas quer ser liberto, mas permanece no pecado. Deus não nos chamou para plantar a igreja, Deus nos chamou para santificá-la. Seja através das nossas ofertas, seja através da nossa santidade no Senhor, do nosso relacionamento com as nossas esposas, com as nossas namoradas, com os nossos amigos, com Deus. Quando nós começamos a andar em Espírito, Deus ele nos dá a sabedoria dele. Assim como foi com Bezalel, que Deus encheu ele do Espírito. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, como nós fomos, como no domingo passado alguns receberam o Espírito Santo, se o Espírito Santo de fato entrou nessa vida dessa pessoa, ela está obedecendo a Deus. Mas se o Espírito Santo não entrou nessa pessoa por causa do coração endurecido dela, ela vai se inclinar para as coisas da carne. Deus pode transformar um traficante, Deus pode transformar uma prostituta, Deus pode transformar os moradores de rua, Deus pode transformar as crianças que estão nas ruas, Deus pode transformar a igreja, as denominações para a igreja. E aí Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venham todos, venham e bebam da água do Espírito.
Então, quando nós começamos a andar, viver no Espírito e beber dessa água, rios do nosso interior fluirão vida e não morte. Porque Jesus, lá em João, quando foram chamar Jesus, Jesus, ele tinha acabado de sair de uma confusão que estava tendo, que eles queriam apedrejar Jesus lá na Betânia, Judeia. E aí fala assim: Jesus, Lázaro está doente. E aí Jesus responde: vamos ficar. Esperou 2 dias. E aí depois dos 2 dias, Jesus disse: vamos voltar para Betânia. E Tomé disse: não, Senhor, vamos para lá morrer. Os caras acabaram de dizer que vai nos matar. Vamos para lá morrer contigo, não. E aí Jesus: vamos para lá despertar Lázaro, porque aí depois Jesus tinha recebido a notícia dizendo que Lázaro havia morrido. E aí Jesus falou assim: como estou feliz por não ter estado lá. Aí você fala: Jesus está de gozação, esse Jesus está de brincadeira, esse é o Jesus que eu creio. Não, parece que ele está brincando. Estou feliz por não ter estado lá. E aí Jesus fala: vamos para lá, vamos despertar Lázaro, porque Lázaro não está morto, Lázaro dorme. E aí Jesus chegou lá em Betânia, viu aquele chororô todo, aquele povo tudo natural, homens e mulheres naturais, com os pés no mundo, com os pés nas coisas terrenas. Aí veio Marta e Maria, ou melhor, veio Marta, dizendo: Senhor, meu irmão Lázaro, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. E aí Jesus fala para ela: mulher, você crê na ressurreição? Sim, Senhor, eu creio que nos últimos dias os mortos ressuscitarão. Não, mulher, você não está entendendo. Nós vamos despertar Lázaro hoje. E a gente conhece a história de Marta e Maria. Maria se lançou aos pés de Jesus, quebrou o vaso de alabastros, que era um perfume caríssimo, com nardo. Era praticamente 2 anos de trabalho. Ela quebrou e derramou aos pés de Jesus, enxugou com os cabelos. E os judeus, homens naturais, ficaram olhando aquela cena e falaram: não, cara, que é isso? Porque teve aquela também que Judas repreendeu, mas teve também Maria que quebrou o vaso de alabastro aos pés de Jesus, chorou e enxugou com os lábios, com os lábios não, né, gente? Com os cabelos. E aí Jesus teve outro momento que estava ensinando o povo lá na sala. E aí Marta grita lá de dentro: ô Senhor, fala para Maria fazer alguma coisa. Vem falar para Maria lavar a louça, me ajudar aqui na comida. Porque achando que é tudo bom, tudo bem bom aí, só quer comer, mas trabalhar ninguém quer. E aí Jesus fala: Marta, 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 Maria escolheu a menor parte, que está aos meus pés. Você se preocupa muito, você anda muito ansiosa, porque os teus pés estão na terra. Você é uma mulher natural. Enquanto Marta estava preocupada em fazer para Jesus, Maria estava preocupada em ser, e não em fazer, porque menos é mais. Queria fazer, mas não sabia e não queria a ser, porque ela estava com os olhos voltados para tudo aquilo que é momentâneo, porque ela era uma mulher natural e não espiritual. Ela não discernia as coisas do Espírito, porque ela era uma mulher natural. Estava preocupada em satisfazer as necessidades de Jesus, enquanto Maria estava preocupada em satisfazer a necessidade espiritual de Jesus, que ela estava aos seus pés. E ela se deleitou naquela presença do Senhor enquanto ele ensinava. E Marta, puramente ativista, não era movida pelo Espírito.
Mas Maria foi levada pelo Espírito a fazer algo que ninguém queria fazer, como o Sr. Outros falou, de Pedro, mais que ele não soubesse. Mas ele teve a iniciativa de entrar naquelas águas, pisar com os pés em algo que não é sólido. Como nós cantamos, tu és mais real que o chão que eu piso. Enquanto você vai entrar nas águas, pisar sobre as águas, Deus coloca lugar seguro para você caminhar no sobrenatural de Deus, e não no natural. Isso faz sentido? Muito. Então Deus nos chama para andar no Espírito, viver no Espírito, caminhar no Espírito, conhecer o Espírito em sua profundidade. Os tempos estão difíceis. Eu afirmo para você, com toda a força do meu ser, as coisas vão piorar. Que o apóstolo Paulo diz: virão tempos difíceis, que muitos não suportarão essa doutrina, porém vocês serem, eita, tá dando bug, gente. Serem firmes, sejam firmes e constantes. Mas existe uma promessa lá em Isaías 60, lê comigo. Isaías 60, versículo 1. Olha a promessa de Deus para nós: levanta-te, resplandece, pois já vem a luz, a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos esses já se ajuntarem, e vem a ti, os teus filhos virão de longe, as tuas filhas se criarão a teu lado. Quando vires, ficará radiante o teu coração, estremecerá e se alegrará, a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Em outras versões diz: densas nuvens de trevas pairam sobre os céus, mas a luz do Senhor vem sobre ti. Existe uma grande guerra espiritual em curso, e você precisa urgente se arrepender e se posicionar no chamado que Deus tem para cada um de nós. Há uma grande guerra espiritual em curso. Há uma grande guerra espiritual entre as trevas e a luz, e nós fomos chamados para fazer as trevas retrocederem, enquanto nós estivermos com vida, com fôlego. Nós temos gás, nós temos o fôlego, o Espírito do Senhor. Amém? Então você precisa se posicionar, porque virão tempos difíceis. Nunca se viu tanto hoje na nossa nação, as pessoas com muita dificuldade para comprar as coisas. E vai piorar. Vocês estão vendo as crises migratórias, refugiados entrando na Europa. É uma grande estratégia do diabo. E como é a forma que os caras entraram nos Estados Unidos para derrubar as torres gêmeas? Cara, se eles conseguiram derrubar as 2 torres gêmeas, imagina agora. Vocês estão entendendo que vai vir coisa pior ainda? Escutem, gravem muito bem isso, que virá coisas piores. Sobre o Brasil não sei, Deus não me revelou nada. Mas a gente já está vendo a crise do Brasil aí, que estava escondida debaixo dos panos, que as pessoas hoje têm dificuldade de comprar as coisas, aí estão querendo ressuscitar uma porcaria chamada CPMF, para roubar dos brasileiros mais ainda. Vocês estão entendendo? Os caras terroristas estão entrando na Europa. Os caras são loucos.
Os caras não tem negociação com eles, os caras são chamados para morrer, cara. E os caras se matam, porque eles são ensinados desde criança que morrer é algo honroso, que morrer é algo espiritual, sobrenatural, porque eles são ensinados que na glória eles herdarão as mulheres que eles tanto desejaram, eles herdarão as riquezas. Então os caras colocam bomba neles, cara, e se matam. Vocês estão entendendo isso? Se os caras que não têm a revelação de quem Jesus é, imagina nós que temos a revelação de quem Jesus é, porque o Espírito, se é de fato o Espírito está em nós, imagina que o Espírito está ministrando no teu coração, cara. O teu coração deve estar em chamas. Você precisa se posicionar, se santificar, gerar paternidade sobre os homens, sobre as mulheres. E paternidade não se refere somente ao pai, mas as mulheres também têm que exercer paternidade. As igrejas estão excluindo as pessoas ao invés de venham, como a gente entende, venham do jeito que está, mas não permaneça do jeito que está, porque quer exercer a paternidade de Deus sobre você. E os números vão aumentando de pais ausentes, estão na casa, mas são ausentes com os filhos, né? E as crises, as pessoas não têm dinheiro, estão se endividando mais e mais e mais ainda, e aí depois isso vai estourar, essa bolha vai estourar. E aí os terroristas lá entrando na Europa, os caras são capazes de tudo, em nome de Alá. Imagina se nós, em nome de Jesus Cristo, manifestarmos o seu amor, manifestarmos o seu poder com amor. Imagina a explosão que isso vai causar, não no reino físico, no espiritual. Porque nós não andamos e não militamos na carne, nós militamos no Espírito, porque o apóstolo Paulo diz que nossas armas não são armas carnais, mas são armas espirituais, para derrubar todo e qualquer impedimento que o diabo tem colocado. Nós fomos chamados não para enterrar pessoas, mulheres e ministérios, fomos chamados para despertá-los, para ressuscitá-los. Então aproveite esse fôlego de vida que o Espírito Santo colocou dentro de você e deixe o seu coração queimar por isso. Meu coração chora absurdamente por isso. Não porque eu sou melhor que vocês, porque eu aprendi a me relacionar com o Espírito. É muito mais importante do que qualquer coisa na minha vida. Eu desejo ardentemente, eu oro, minha esposa sabe, quanto eu oro por cada um, para que vocês tenham esse mesmo Espírito se movendo dentro de vocês. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso da unção do Espírito. Nós não precisamos de coisas materiais. Nós não precisamos de coisas carnais. Não precisamos andar no dinheiro pensando, se preocupando, andando ansioso para o que vai comer amanhã, porque Jesus mesmo disse: vocês são cabeçudos mesmo, né? Vocês não aprenderam a serem filhos, né? Vou ensinar uma coisa para vocês. Se os pássaros não semeiam, mas colhem, porque do Deus as alimenta, por que vocês estão andando ansiosos e preocupados com o que vão comer amanhã? Qual pai que dá aos seus filhos uma cobra ou uma pedra? Um pai que ama o seu filho dá isso para eles. Jesus fala assim: senta à minha mesa e ceia na minha presença. Porque se imagina só, se Deus alimenta os pássaros que não semeiam em colhem, imagina vocês, homens de pequena fé. Vocês são homens de pequena fé, cara. Vocês são mulheres de pequena fé. Vocês precisam aprender e deixar o Espírito queimar no coração de vocês, que vocês são filhos. Vocês não são evangélicos, vocês não são católicos, vocês não são tradicionais ou pentecostais,
Porque o reino de Deus não pertence a pastor, não pertence a apóstolo, não pertence a profetas. O reino de Deus pertence aos filhos. Os filhos herdarão o reino de Deus. Olha o que Deus vai fazer. A responsabilidade que Deus está colocando sobre nós é algo muito, muito grande. Que a palavra do Senhor também afirma em Atos não, Joel 2, fala sobre: derramarei da minha carne nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, jovens terão visões. Jovens, você está tendo visão, você está andando por vista. Porque se você está andando por vista, você precisa de revelação e se posicionar, porque você está sendo um homem natural. Mas se Deus de fato habita em você, se o Espírito Santo de fato habita em você, você terá visões. Porque você não anda por fé, você anda por visão. E os mais experientes, não querendo dizer velhos, vocês estão sonhando, porque se não está sonhando é porque você está andando na carne. Você é um homem, uma mulher natural e não espiritual, mas Deus quer te transportar do homem natural, da mulher natural, para a mulher espiritual. Porque Deus está dando sonhos e visões. Sabe por quê? Não quero entrar em detalhes. A lua se converterá em sangue. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Mas lá no final há uma grande promessa. E virá o grande e temível dia do Senhor. Será grande e maravilhoso para alguns e terrível para outros que não se arrependeram, porque andaram no natural, preferiram andar na carne, porque era mais gostoso, era mais prazeroso, era mais cômodo, era mais seguro. Mas Deus nos chama para andar no Espírito. Eu sei que o Espírito Santo está provocando vocês. Esse é o objetivo. Para que você saia dessa zona de conforto na qual você está. Porque Deus, Jesus, no Getsemane, ele orou e suou sangue, que é o suor do trabalho, suor da oração. Está suando. Alguns estão fazendo aí o suor ungido, né? Pegando um lencinho. Mas o suor do Espírito, falando no Espírito. Jesus disse a Nicodemos em João 3: é necessário nascer de novo, é necessário nascer do Espírito e da água, porque o vento sopra para onde ele quer e vai para onde ele quiser, cara. Mas é necessário nascer de novo da água e do Espírito. É necessário você sair do homem natural para viver no Espírito. Porque ele mesmo diz: cara, se eu falo das coisas espirituais, imagina das coisas terrenas, você não vai entender, Nicodemos. Porque Nicodemos falou: mas peraí, Senhor, eu sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe. E aí Jesus fala: mas cara, você não aprendeu nada, você conhece a palavra, sabe sobre a palavra, mas não tem revelação. E o único que não tem revelação chama-se diabo. Porque se ele tivesse a revelação de quem Jesus era, de quem é o Espírito Santo, mas o diabo não se arrepende, ele não se inclina para as coisas do Espírito. Ele faz o que? Ele faz a igreja, você e eu, se inclinar para as coisas da carne, fazer igual um cachorro correndo atrás de um rabo. Vocês já viram muito isso nas ruas? O cachorro correndo atrás de um rabo, ele está em movimento, atrás do rabo, ele nunca consegue pegar aquele, mas ele está em movimento, fazendo, mas não sai do lugar, cara. E ele fica louco ali, alucinado. E aí eu não sei se o cachorro fica tonto quando fica girando, mas ele fica alucinado, perdido, a cabeça dele está a mil. Deus não te chamou para ter informação, Deus te chamou para ter revelação. E não basta, olha só, lembra? Ouvir vem a fé vem pelo ouvir. E o Espírito Santo revela em nosso espírito, mas nós precisamos fazer a nossa parte, pôr em prática. Porque enquanto os calvinistas falam Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus tem o controle de todas as coisas,
Os arminianos falam, mas existe o livre-arbítrio. E aí os calvinistas falam assim, Deus sabe tudo, então eu posso pecar, continuar pecando, está tudo certo. Eu entendo assim, enquanto nós estamos orando, nós somos calvinistas. Porque nós adoramos, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, mas quando você levanta, você é um arminiano. Tem a sua vontade própria. Mas quando você coloca a tua vontade própria, quando você diz, estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, você já não tem mais vontade própria. Você está entendendo? Não existe mais vontade própria, mas é a vontade do Espírito. Já não existe arminianos, já não existe calvinistas, existe somente o Espírito. Amém? Amém. Faz sentido? Então nós vamos levantar hoje, neste domingo, e durante essa semana toda, nós vamos buscar o Espírito, manifestar o reino de Deus. Cada um de vocês tem essa responsabilidade, esse compromisso de buscar isso. Porque eu creio que através de nós também Deus vai nos usar para despertar a chama missionária sobre nós. Não seremos os únicos, mas seremos um dos que seremos usados para isso. A conferência que nós temos em novembro vai ser justamente isso também. Eu quero fazer parte dessa geração santa, sacerdócio real. Porque a nossa pátria não é deste mundo, a nossa pátria é celestial. Fica de pé.